bem-vindos e vamos dar início à nossa segunda aula do nosso curso de Informática Básico. Na última aula, nós aprendemos alguns conceitos básicos do computador e o uso do teclado. Na aula de hoje, vamos aprender a salvar os nossos arquivos e também a explorar outros locais do computador. Como já vimos na aula passada, essa tela principal do computador é a chamada área de trabalho ou desktop. Então temos aqui área de trabalho ou desktop. Aqui na barra de tarefas, no Windows 10, geralmente fica esse explorador de arquivos. Através dele eu consigo acessar outros locais do computador. Caso não tenha esse explorador de arquivos, esse símbolozinho amarelo, pode abrir qualquer pasta que tenha na tela, que também vai dar na mesma. Então vamos abrir aqui nosso explorador de arquivos. Então, quando eu abro uma pasta qualquer no computador, aqui no canto esquerdo da tela, vão aparecer esses menus aqui. Esses menus aqui são atalhos para outros locais do computador, para outras pastas do computador. Então temos aqui o acesso rápido, que são os programas que foram utilizados por último. Se eu quiser ocultar, é só clicar aqui nessa setinha aqui. Temos aqui OneDrive, que depende da configuração, que seria nuvem, e temos aqui este computador. Quando eu clico na setinha ao lado deste computador, vai expandir, mostrando todos os locais do computador. Então aqui este computador, através dessa setinha aqui, eu consigo ocultar ou mostrar todas as pastas do computador. Então temos aqui área de trabalho. Quando eu clico em área de trabalho, vai mostrar tudo que tem na tela do meu computador. Documentos, que é uma pasta padrão do computador, que já vem nele, onde eu posso guardar aqui os meus documentos. Temos a pasta de downloads. Tudo que eu baixo da internet, geralmente por padrão, vem para essa pasta aqui. Pasta de imagens, músicas, objetos 3D, vídeos. E um pouco mais abaixo, a gente tem aqui os discos. Disco local C é o HD onde está armazenado o nosso sistema. E caso eu conecte um celular, um pendrive ou CD, DVD no computador, ele vai aparecer logo abaixo aqui. No caso, por exemplo, aqui eu tenho 2 discos. O disco C, que é onde estão os meus arquivos dentro do computador, e o arquivos D, que é outro disco que eu já tenho. Então, se eu conectar um pendrive ou conectar um celular no computador, ele vai aparecer nessa tela aqui com o nome dele. Então, essas opções aqui são atalhos para outros locais do computador. Então, área de trabalho, tela do computador, documentos e assim por diante. Então, essas opções aqui são atalhos para os meus documentos. E o que aparece na tela principal são os documentos em si. Então, cliquei no atalho, vai mostrar o que tem dentro daquela pasta, correto? Vamos fechar aqui. Vamos fechar tudo. Vamos aprender, então, como guardar um arquivo para ficar mais fácil de achar ele futuramente. Vamos começar aqui criando uma pasta diretamente na área de trabalho. Então, quando eu abrir o computador, já vai mostrar a minha pastinha e eu posso usar essa pasta para guardar o arquivo que eu quiser. Para criar uma pasta no computador, em qualquer local, basta localizar uma parte da tela onde não tenha nenhum ícone. Então a área tem que estar livre. Então, por exemplo, aqui no meio, eu vou clicar uma vez com o botão direito, vão aparecer várias opções. A opção que eu quero é a opção novo, ou seja, vamos criar uma pasta para que eu possa guardar os meus arquivos. Então eu vou clicar com o botão direito, vou levar a setinha até novo, vai aparecer outra sequência de opções. Eu vou levar a setinha até a opção pasta e vou clicar uma vez. Cliquei uma vez, vai aparecer uma pastinha com o nome de nova pasta. Para que eu possa digitar o nome para essa pasta, eu não preciso apagar esse nome que já está. Assim que eu criar a pasta e o nome tiver azul, assim, eu já posso digitar um novo nome que eu quiser. Então apareceu a pastinha amarela com nova pasta em azul. Eu não preciso clicar em nada. Então eu esqueço o mouse e digito o nome da pasta. Então vamos colocar essa pasta com o nome de aula 2. Prontinho, criamos uma pasta, aperto o Enter para confirmar. Criamos uma pasta onde eu posso aqui organizar os meus arquivos. Então essa pasta tem o nome de aula 2. Caso eu queira acessar o conteúdo da pasta, eu clico 2 vezes. Então clicando 2 vezes, eu consigo abrir a pasta. Eu abri a pasta, ela abriu cortada, eu vou maximizar essa pasta. Então, ao abrir a pasta, ela fica totalmente vazia, ou seja, nós não temos nada dentro dessa pasta aqui. E quando eu abro a pasta,
O que aparece no canto esquerdo, como a gente já viu, são os atalhos para outros locais. O conteúdo da pasta em si está vazio. E como eu sei em qual pasta eu estou? Na parte superior aparece na barra de títulos o nome da pasta aberta. Então eu estou com a pasta Aula 2 aberta, que está vazia. Então se eu tivesse salvo alguma coisa aqui dentro, seria mostrada aqui nessa parte branca. Para ficar mais fácil ainda de organizar os arquivos, eu consigo criar subpastas. Então eu criei a pasta Aula 2 lá na área de trabalho. Então vou fechar aqui para a gente voltar no início. Então abri a pasta, eu clico no X para fechar. Voltamos aqui à área de trabalho. Então a área de trabalho, nós temos a pasta Aula 2, que é a pasta principal. Eu vou clicar duas vezes novamente para abri-la. Vou maximizar e a pasta está vazia. Então eu consigo criar dentro dessa pasta subpastas para organizar os meus arquivos. Então eu posso criar, por exemplo, uma pasta para música, para fotos, vídeos e assim por diante. Para criar uma pasta dentro de outra, o processo é o mesmo. Então aqui no canto esquerdo eu esqueço essas opções aqui, que era, como eu já disse, eles são atalhos para outros locais do computador. O conteúdo da minha pasta em si é o que está na parte branca. Então nessa parte branca da tela, que é a pasta em si, eu vou criar uma segunda pasta. Para criar essa pasta, eu vou clicar com o botão direito na tela, novamente em novo, leva a setinha até pasta e clico uma vez. E essa nossa pasta vai ser a pasta de textos. Criei a pasta, aperto Enter, confirmei o nome. Então temos agora uma pasta principal com o nome de Aula 2 e dentro dela uma pasta com o nome de textos. Caso eu queira abrir a pasta de textos, eu vou clicar duas vezes. E a pasta de textos também está em branco. Ok? Então abri a texto, ela está em branco. Vamos fechar aqui e voltar ao início de novo. Então temos agora uma pasta com o nome de Aula 2. Quando eu abro a pasta de Aula 2, nós temos dentro dela a pasta de textos. Quando eu abro a pasta de textos, ela está vazia. E para ficar mais fácil de me localizar, notem que aqui em cima aparece todo o caminho entre as pastas. Então a pasta principal é a pasta Aula 2, dentro dela temos a aula de textos. Então a pasta de textos está dentro da pasta Aula 2. E vamos supor que eu digitei o nome da pasta errado. O que eu posso fazer? Vamos fechar aqui e voltar no início. Nós temos aqui a pasta Aula 2. Eu não quero esse nome mais, eu quero trocar o nome sem apagar todo o conteúdo. Para trocar o nome de uma pasta, eu posso clicar nessa pasta com o botão direito, acessar a opção de renomear. Então, quando eu quero trocar o nome de um arquivo no computador, eu vou clicar com o botão direito nesse arquivo e vou acessar a opção de renomear. Então vamos colocar o nome dessa pasta de teste, por exemplo. Coloquei o nome, apertei Enter, prontinho. Nós mudamos o nome da pasta para teste. Então agora nós alteramos o nome da pasta de aula 2 para testes. Vamos abrir novamente a pasta de aula 2 de testes, desculpem. Dentro de testes tem texto. Vamos maximizar aqui. Quando eu abro uma pasta, eu consigo voltar para a pasta anterior. Então a gente abriu a pasta de testes, depois abriu a pasta de textos. Então eu estou dentro da pasta de textos. Só que nessa pasta não tem nada. Eu quero voltar para a pasta anterior. Notem que aqui no canto esquerdo da tela tem uma setinha apontando para a esquerda. Dessa maneira eu consigo voltar para a pasta anterior que eu estava. Então cliquei uma vez, vai voltar para a pasta de testes, que dentro dela tem a pasta de textos. Então dessa maneira eu consigo criar uma pasta dentro da outra para organizar melhor os meus arquivos. Vamos aprender agora como guardar arquivos dentro dessa nossa pasta que nós criamos. Vamos fechar aqui para voltar ao início. Então voltamos aqui à área de trabalho e vamos usar o mesmo programa que nós usamos na aula passada, que é o chamado WordPad. Então vamos vir aqui no menu Iniciar, que é onde eu consigo abrir os programas. Vou começar a digitar o WordPad, ele já aparece na lista e basta dar um clique para abrir.
Então aqui dentro do WordPad, vamos digitar alguma coisa, por exemplo, o meu nome. Então vamos supor que eu fui lá, digitei um texto e agora eu quero guardar esse texto que eu fiz. Vamos aprender como salvar esse nosso texto. Fui lá, digitei um texto, quero guardar. No canto esquerdo da tela, a maioria dos programas tem esse mesmo símbolo aqui, que é um disquetezinho, que é o botão salvar. Então a maioria dos programas tem esse mesmo símbolo, que é o botão de salvar, que eu uso para salvar aquilo que eu fiz. Ou pode ter também o menu de arquivo. Então pode ser tanto esse símbolozinho do disquete ou o menu arquivo. Os dois servem para salvar. Então quando eu clico no menu arquivo, por exemplo, vão aparecer as opções e dentre elas a opção de salvar. Então repetindo. Se eu clicar no disquetezinho, já vai salvar direto. Se eu clicar no menu arquivo, vão aparecer algumas opções e caso eu queira salvar, eu vou utilizar a opção de salvar. Então as duas têm o mesmo efeito. Então varia de programa para programa. E vamos usar aqui então o botão de salvar. Quando eu clico no salvar, vai aparecer uma janela perguntando em qual local do computador, pedindo para selecionar em qual local do computador eu quero salvar o meu arquivo. Lembrando que aqui no canto esquerdo existem os atalhos para os locais do meu computador. Então temos aqui, como a gente já viu, área de trabalho, documentos, imagens e assim por diante, os discos. Então na hora de salvar um arquivo, eu tenho que localizar onde eu quero salvar aquele arquivo. No nosso caso aqui, nós vamos utilizar aquela pasta que nós criamos na área de trabalho. Então a nossa pasta, onde eu quero guardar os arquivos, está dentro da área de trabalho. Então na hora de salvar o meu arquivo, eu tenho que vir aqui em área de trabalho. Quando eu clico em área de trabalho, vão ser exibidos aqui os arquivos que estão na área de trabalho. Se eu quisesse salvar em qualquer outra pasta, seria a mesma coisa. Vamos supor que a pasta de vocês não está na área de trabalho, que vocês optaram por criar dentro de documentos. Então, se eu clicar aqui em documentos, vai aparecer tudo que está em documentos. Downloads, vai aparecer tudo que está em downloads e assim por diante. No nosso caso, vamos usar a área de trabalho. Vou clicar em área de trabalho, vão aparecer os itens que estão na área de trabalho. Vamos usar a nossa pasta de testes. Para abrir essa pasta de testes, eu vou clicar duas vezes com o botão esquerdo. Dessa maneira, estou indicando que eu quero salvar dentro de testes. Só que, dentro da pasta testes, tem outra pasta com o nome de textos. Ou seja, eu criei uma segunda pasta para ficar mais fácil de organizar os arquivos. E como eu quero salvar dentro esse texto que a gente digitou dentro da pasta de textos, eu vou clicar duas vezes nela. Então, clico duas vezes em textos. Vai aparecer a seguinte mensagem: nenhum item corresponde à sua pesquisa. Por quê? Eu não guardei nenhum texto nessa pasta ainda, ou seja, a minha pasta está vazia. Se eu tivesse algum texto aqui dentro, ele seria mostrado, mas no nosso caso não tem nenhum texto na pasta. E como eu sei que eu estou na pasta certa? Na parte de cima da tela aparece o caminho, ou seja, tem a pasta principal, dentro dela tem a pasta de textos. Então nós estamos dentro da pasta de textos. Para ficar bem organizado, a gente consegue também trocar o nome dos arquivos. Então aqui na parte de baixo da tela do programa, a gente tem o nome do arquivo. No caso do WordPad, por padrão, vem escrito documento, mas novamente depende do programa que eu estou utilizando. Então aqui o nome do arquivo, o padrão, já é documento. Para facilitar a procura depois, eu posso mudar esse nome. Ou seja, eu quero apagar esse nome de documento e colocar outro nome. Então eu vou levar a setinha até o final da palavra documento, vou clicar uma vez, vou apertar backspace para apagar esse nome. E o nome desse documento vai ser aula de informática, por exemplo. Vai ser aula. Então eu venho aqui no teclado, digito aula. Para confirmar esse nome aqui e salvar o documento, eu posso apertar a tecla Enter no teclado, ou posso clicar na opção aqui de salvar. Então, ou Enter ou salvar tem o mesmo efeito. Então, recapitulando. Primeira coisa, escolho em qual local eu quero salvar, troco o nome, para confirmar, aperto Enter ou salvar. Prontinho, salvei aquilo que eu fiz. Uma vez salvo, eu posso vir aqui e fechar.
Caso eu não salve o documento e só clique no X para fechar, eu vou perder todo o meu trabalho. Então tudo que eu fiz não vai ser salvo. Mas nós aqui salvamos corretamente dentro da nossa pasta. Então aqui na área de trabalho, nós temos a pastinha de testes. Quando eu abro a pasta de teste, temos a pasta de textos. E quando eu abro a pasta de textos, tem um arquivo de aula 1. Caso eu queira ler o que eu escrevi, basta clicar 2 vezes. Então cliquei 2 vezes, será exibido o nosso texto aqui. Então sempre que forem salvar um arquivo, sempre escolham para onde vai esse nosso arquivo, para quando vocês forem procurar, ficar mais fácil de achar esse nosso arquivo. Vamos fechar aqui de novo, vamos fechar tudo e voltar para a tela principal. Caso eu queira excluir algum arquivo do computador, o processo é bem simples também. Então, por exemplo, eu não vou mais utilizar essa pasta aqui de testes. Caso eu não queira mais utilizar essa pasta ou qualquer outro arquivo do computador, o processo de exclusão é bem simples. Eu vou clicar com o botão direito nessa pasta, vou acessar a opção de excluir e clicar uma vez. Dessa maneira eu estou excluindo essa pasta. Só que detalhe, quando eu excluo algum arquivo do computador, ele não some definitivamente do computador. Ele vai para um local chamado de lixeira. Então aqui na área de trabalho, nós temos um ícone chamado de lixeira. Então tudo que eu excluo do computador, tudo que eu deleto do computador, vai para essa lixeira aqui. Para abrir a lixeira, eu vou clicar 2 vezes com o esquerdo. Cliquei 2 vezes com o botão esquerdo, vai abrir aqui a janelinha da lixeira. Então tudo que eu apaguei do computador, tudo que eu excluí do computador, fica aqui na lixeira até eu esvaziar a lixeira. Então se eu quiser excluir em definitivo um arquivo do computador, eu vou mandar para a lixeira e da lixeira eu vou excluir esse arquivo. No meu caso aqui, já tem alguns outros arquivos. Se eu quiser excluir somente o último que eu utilizei, que no caso foi o teste, eu vou clicar com o botão direito no arquivo e vou acessar a opção de excluir. Caso eu não queira excluir, ou seja, apaguei um arquivo sem querer e ele ainda está na lixeira, eu consigo reverter isso. Então não quero excluir permanentemente. Eu vou abrir a lixeira, vou clicar com o botão direito no arquivo e no lugar de clicar em excluir, eu vou marcar a opção de restaurar. Então restaurar tira esse arquivo da lixeira e manda de volta para onde ele estava. Então a nossa pasta de testes estava na área de trabalho. Se eu restaurar essa pasta, ela volta para a área de trabalho. Então vamos fechar a lixeira aqui e a nossa pastinha voltou aqui para a área de trabalho. Então se eu excluir um arquivo, ele fica na lixeira. Se eu abrir a lixeira e restaurar, ele volta para onde ele estava. Mas caso eu abra a lixeira e exclua o arquivo da lixeira, ele é apagado do computador. Então não dá para voltar esse arquivo de maneira fácil. Então excluir, fica na lixeira. Excluir da lixeira, ele some do computador. Então nesse caso aqui, vamos excluir em definitivo a nossa pasta. Então excluir da área de trabalho, vou na lixeira, vou expandir a tela para ficar mais fácil de ver. Vou clicar na nossa pastinha de teste com o botão direito e excluir. Quando eu tento excluir da lixeira, vai aparecer uma janelinha perguntando se eu tenho certeza que eu quero excluir em definitivo esse nosso arquivo. Como eu tenho certeza, eu vou marcar a opção de sim. Então, excluir da lixeira, esse arquivo não tem volta mais. Eu não consigo recuperar esse arquivo que eu apaguei. Vamos fechar aqui a nossa lixeira. Então, por essa aula, é isso. Então, tire um tempinho na casa de vocês para praticar o que a gente fez. Então, pode criar uma pastinha na área de trabalho, digitar um texto e depois salvar esse texto dentro da pasta que nós estamos utilizando. Lembrando que a pasta que vocês forem criar não precisa estar necessariamente na área de trabalho. Então, se quiser, pode criar em documentos e assim por diante. É só lembrar que, na hora de salvar aquele arquivo, vocês têm que localizar aquela pasta que vocês criaram. Então, vejo vocês na próxima.